Ele governa a todos com uma única regra: obedeça e não questione. Mas a pequena rebelião de uma mulher comum é o que finalmente o coloca de joelhos. O Duque Julius Ashbury era como um relógio de precisão em pessoa. Cada movimento, cada palavra, cada hora do seu dia era controlada, sem falhas, sem surpresas. Em toda Londres, ele era conhecido por sua frieza, por seu autocontrole inabalável e por uma regra que ninguém ousava quebrar: não me questione. Seu mundo, o palacete impecável de Ashbury, funcionava como uma engrenagem perfeita sob seu comando, sem espaço para dúvidas ou desordem. Longe da grandiosidade do duque, em uma rua menos nobre, vivia Helena Moreau, de 25 anos. Filha de um relojoeiro francês, ela conhecia cada mola, cada ponteiro, cada segredo dos mecanismos que seu pai montava e consertava. Suas mãos, muitas vezes manchadas de graxa e óleo, eram ágeis e inteligentes, capazes de desvendar os mistérios de qualquer máquina. A vida de Helena era feita de trabalho duro, de ajudar a sustentar a família e de uma lição que aprendera cedo, a de que, para uma moça de sua origem, era melhor não falar demais. Mas sua mente era afiada e seus olhos observavam tudo. Naquela tarde, uma tempestade forte caiu sobre Londres, trazendo consigo não só chuva e vento, mas também uma interrupção inesperada. A carruagem do Duque Ashbury, luxuosa e imponente, quebrou bem em frente à pequena e modesta loja dos Moreau. Julius desceu, seu rosto uma máscara de irritação contida. Para um homem que controlava cada minuto de seu dia, um atraso como aquele era uma afronta. Ele se encostou na parede da loja, os braços cruzados, a postura rígida, enquanto o cocheiro tentava entender o problema. Helena, que acabava de polir as engrenagens de um relógio de bolso, sentiu um formigamento nas mãos. Ela viu a frustração no rosto do duque e a confusão do cocheiro. Algo em seu interior, uma mistura de curiosidade e um desejo incontrolável de resolver problemas, a impulsionou. Com a respiração presa, ela se aproximou, as mãos ainda sujas. "Perdoe-me, senhor", ela disse, a voz mais baixa do que o normal. "Mas talvez eu possa ajudar. Meu pai e eu conhecemos bem esses mecanismos." O duque virou-se e seu olhar gélido caiu sobre ela. Era um olhar que parecia ver através de tudo, um olhar acostumado a impor silêncio. Helena sentiu um arrepio. Aquele homem parecia capaz de congelar o ar ao seu redor, e a proximidade dele a deixou sem fôlego por um instante. Mas ela não recuou. Com uma coragem que nem ela sabia que tinha, Helena examinou a carruagem. Seus dedos, acostumados à delicadeza das peças de relógio, tocaram o mecanismo quebrado, sentindo a falha com uma precisão instintiva. Ela pegou algumas ferramentas simples da loja do pai e, em poucos minutos, sob o olhar atento e surpreso do duque, conseguiu ajustar o que estava errado. O som suave de um clique indicou que o problema havia sido resolvido. Quando ela se afastou, o duque a observava. Havia uma curiosidade inesperada em seus olhos escuros, um brilho que rompia momentaneamente sua postura gélida. Mas Helena, ciente da ousadia de sua intervenção, sentiu o peso de sua condição social. "Me perdoe, Duque", ela disse, abaixando um pouco a cabeça, o rosto quente de vergonha e medo, "por ter me intrometido. Não foi minha intenção. Apenas pensei que poderia ajudar." O silêncio do Duque pairou sobre ela, pesado, quase esmagador. Helena não ousou erguer os olhos, temendo a reprimenda que parecia inevitável. Ela sentia-se pequena, vulnerável e profundamente arrependida de ter falado demais, de ter agido por impulso. Aquele era o tipo de erro que mulheres como ela não podiam se dar ao luxo de cometer. Alguns dias depois do incidente da carruagem, a vida de Helena na pequena loja parecia ainda mais modesta, quase esquecida, como se a visita do duque tivesse sido apenas um sonho estranho.
Foi então que um mensageiro, com o brasão dos Ashbury bordado em seu uniforme, apareceu na porta. Ele trazia uma proposta que fez o coração de Helena acelerar, com uma mistura de pavor e esperança. O duque desejava contratá-la como preceptora de sua irmã caçula, Lady Beatrice. O salário era mais do que generoso, prometendo uma segurança que sua família nunca tivera. Uma parte dela sentiu uma esperança enorme, a outra, um medo frio do que significaria trabalhar para o Homem de Gelo. Helena chegou à grande residência de Ashbury em uma manhã ensolarada, mas a imponência do lugar pareceu roubar o calor do sol. Não era apenas uma casa, era um mundo à parte. Um palacete que funcionava como um relógio gigante e impecável. Cada corredor, cada sala, parecia respirar uma ordem perfeita. Os tapetes eram macios demais, os móveis brilhavam sem uma única mancha, e o silêncio era tão profundo que a fazia sentir-se uma intrometida. Era tudo tão grandioso e rígido que a beleza do lugar a sufocava, e ela sentiu um aperto no peito, como se o ar fosse mais pesado ali. O Duque Julius a esperava em um escritório grande e austero. Quando Helena entrou, ele estava de pé, ao lado de uma janela alta, a luz do dia apenas realçando a seriedade de seu rosto. Seu terno escuro e bem cortado o fazia parecer ainda mais imponente, uma figura sólida e inabalável. Ele não sorriu. Não havia calor em seu olhar. Apenas uma atenção fria e avaliativa. O cheiro de papel antigo e um perfume masculino forte encheu o ar quando ele se moveu lentamente para a mesa, seus movimentos precisos e controlados. Senhorita Murrow, a voz dele era baixa, mas carregava um peso que fazia o chão tremer, uma autoridade inquestionável. As regras desta casa são claras. Lady Beatrice precisa de disciplina e conhecimento. Não há espaço para perguntas desnecessárias ou métodos que não sigam a ordem estabelecida. Minhas expectativas são altas. Não tolerarei desvios. Helena sentiu o peso de cada palavra como um fardo. O olhar dele era como um raio penetrando sua alma, e ela engoliu em seco. Ele parecia ter total controle de si mesmo e de tudo ao redor, e isso a deixava fascinada e, ao mesmo tempo, apavorada. Ela queria dizer algo, talvez para se mostrar à altura da tarefa, mas as palavras sumiram, presas na garganta. Os primeiros dias foram um desafio. Lady Beatrice era uma menina inteligente, mas parecia presa em uma gaiola de regras, sua curiosidade natural muitas vezes contida. Durante uma das primeiras aulas, enquanto discutiam sobre números, Helena percebeu que a menina estava confusa. Instintivamente, sua mente afiada buscou um jeito mais simples, um método que ela mesma usava para entender os mecanismos complexos. Lady Beatrice, disse Helena, com a voz suave, tentando não chamar atenção. Talvez, se pensarmos nos números como degraus de uma escada, um a um. De repente, a porta do escritório se abriu e o Duque Julius entrou. Ele havia parado para ouvir, e seus olhos, antes focados na menina, agora se fixaram em Helena. A temperatura no quarto pareceu cair a alguns graus. Ele deu um passo lento, sem pressa, mas cada movimento era cheio de poder, cada fibra de seu corpo irradiava controle. Senhorita Murrow, a voz dele foi um murmúrio, perigosa e fria. Ele não precisou gritar. A intimidade daquele sussurro, tão perto dela, era mais assustadora do que qualquer grito. Não me questione. Helena sentiu o ar sair de seus pulmões. Ela congelou no lugar, incapaz de se mover. O olhar dele estava fixo no dela, intenso, sem piscar, e ela sentiu a força que ele exercia, a mistura de medo e fascínio que isso causava nela. Seus corpos estavam a uma distância que parecia pequena demais para a vastidão da sala, e ela sentiu o calor de sua presença, a força dele. Um medo antigo, o de perder tudo, apertou seu coração. Ela sentiu o impulso de se justificar, de explicar,
Mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele havia falado, e a regra era clara. Ela recuou um passo, a cabeça levemente abaixada, a mente em choque. A ameaça não era dita em voz alta, mas era palpável, real, e ela a entendeu perfeitamente. Helena tentava se adaptar à nova vida na residência do Duque Ashbury, mas cada dia era um exercício de contenção. A casa não era apenas um lar, era uma máquina gigante, e Helena se sentia uma engrenagem fora do lugar. A rotina era tão perfeita que chegava a ser sufocante. Às 7 em ponto, o desjejum. Às 8, as aulas. Ao meio-dia, o almoço. Os passos dos criados eram silenciosos. As portas se fechavam sem um ruído, e o silêncio profundo parecia amplificar cada pensamento que Helena ousava ter. Ela ansiava por um som, uma imperfeição, algo que quebrasse a ordem impecável que o Duque impunha a tudo. Sua mente, acostumada a desmontar e entender mecanismos complexos, agora se via presa em uma gaiola de observação silenciosa. Ela via os mínimos detalhes, a forma como os livros na biblioteca eram arrumados por tamanho e cor, a simetria perfeita dos talheres na mesa, a maneira como os criados se moviam com uma eficiência quase robótica. Tudo era controlado, cada pequeno movimento, cada horário, cada refeição. Era a perfeição que o Duque tanto valorizava, e era essa mesma perfeição que sufocava a natureza observadora de Helena. Ela queria perguntar, queria comentar, queria expressar o que via, mas a lembrança da voz baixa e firme de Julius, "Não me questione", a paralisava. O medo de perder o emprego, de voltar à vida de escassez que tanto a assombrava, era um freio constante em sua língua. Mas, ao mesmo tempo, sua inteligência não podia ser desligada. Enquanto ensinava Lady Beatrice, Helena começou a notar a tristeza nos olhos da menina, a forma como ela olhava para os desenhos que fazia e, em seguida, os escondia, como se temesse ser julgada. Beatrice parecia tão presa quanto a própria casa, uma criança com a curiosidade podada. Helena sentia uma pontada de compaixão e uma estranha identificação com a solidão silenciosa da jovem duquesa. Os encontros com Julius eram sempre os momentos mais tensos do dia. Ele parecia ter a capacidade de surgir nos lugares mais inesperados, apenas para observá-la. Durante as refeições, seus olhos escuros pairavam sobre ela por um segundo a mais. Um olhar que parecia penetrar sua alma, buscando qualquer sinal de rebeldia. Helena sentiu o coração acelerar, a respiração presa na garganta. Ela tentava manter o rosto neutro, as mãos firmes, mas por dentro, sua mente afiada fervilhava, com observações e perguntas não ditas. Certa tarde, enquanto Helena ajudava Beatrice a bordar, o Duque entrou na sala de estar. Ele não disse nada. Apenas parou à porta, os braços cruzados, e a observou. Helena sentiu o peso do seu olhar, a pressão invisível que ele exercia. Era como se ele estivesse esperando, aguardando o momento em que ela cometeria o próximo erro, a próxima rebelião. Ela sentiu a pele formigar, o calor subindo ao seu rosto, ciente da proximidade dele, do poder silencioso que irradiava. O ar entre eles parecia carregar uma eletricidade quase palpável, uma tensão que a deixava sem fôlego. Ela queria desviar o olhar, mas algo em seu interior a impedia. Era um desafio silencioso, um jogo de vontades que só existia nos olhares trocados. Helena sabia que não podia questioná-lo em voz alta, mas em seu coração, ela não podia evitar questionar tudo. Para ajudar Lady Beatrice com um trabalho sobre a história do parlamento, Helena teve acesso à enorme biblioteca do Duque. Era um lugar grandioso, com prateleiras que iam até o teto, cheias de livros antigos e empoeirados. O cheiro de papel velho e couro era forte, e o silêncio era ainda mais profundo ali do que no resto da casa. Entre os volumes sobre reis e batalhas, havia também caixas com documentos antigos da família Ashbury,
Registros de anos e anos de política e decisões. Helena, com sua mente de relojoeira, sempre atenta aos detalhes, começou a examinar os papéis. Ela gostava de organizar, de ver as coisas se encaixarem, e os registros de votações parlamentares eram como um grande quebra-cabeça. Enquanto lia, procurando informações para a menina, algo começou a chamar sua atenção. Eram pequenas coisas, à primeira vista quase bobas, mas que para os olhos treinados de Helena pareciam engrenagens desalinhadas. Algumas datas não batiam. Em um registro, um ano estava escrito, mas a data do documento seguinte pulava de forma estranha, como se um pedaço tivesse sido arrancado. Havia também pequenas anotações à margem, escritas com uma letra que não parecia a do Duque ou de seus antepassados, e que falavam de ajustes ou correções em votos passados. O mais estranho era um vazio, um espaço onde algo deveria estar, um voto importante que não tinha registro claro. Não era um erro gritante, mas era uma série de pequenas falhas, como se alguém tivesse tentado consertar um mecanismo, mas deixado marcas. Helena não sabia o que aquilo significava de verdade. Não entendia a gravidade, mas sentia um cheiro de erro, uma sensação de que algo estava fora do lugar, como um relógio que atrasa 1 minuto a cada hora. Um alarme silencioso tocou em sua mente. Ela guardou os documentos com cuidado, sua curiosidade agora mais aguçada do que nunca. A tensão entre ela e Julius crescia. As perguntas de Helena, mesmo as mais inocentes, sobre os estudos de Lady Beatrice ou sobre a organização da biblioteca, pareciam perturbar a ordem do Duque. Ele aparecia de repente, seus olhos escuros fixos nela, como se pudesse ler seus pensamentos. Helena sentia o peso de seu olhar em suas costas a cada vez que virava uma página ou fazia uma pequena anotação. Certa manhã, enquanto Helena e Beatrice discutiam a importância das leis antigas, Helena, sem pensar, perguntou a Beatrice: "Mas se uma lei fosse injusta, Lady Beatrice, e alguém tivesse que quebrá-la para fazer o que é certo, o que você faria?" O Duque, que havia acabado de entrar na sala, parou na soleira da porta. Seus olhos, antes distantes, agora se fixaram em Helena com uma intensidade fria. Era um olhar que parecia dizer: "Por que você está plantando ideias na cabeça dela?" Helena sentiu o ar ficar pesado e sua respiração ficou presa na garganta. Ele não disse nada, mas a mensagem era clara. Ela estava questionando, mesmo que de forma indireta, e isso era algo que o Duque Ashbury não tolerava. Ele se aproximou delas, lento e silencioso, cada passo medido. Helena sentiu o formigamento na pele, o calor subindo ao rosto. A proximidade dele era sempre um teste para seu autocontrole. Ele parou ao lado dela e o cheiro de seu perfume forte e masculino a envolveu. Seus olhos, tão perto, eram como 2 pedras escuras, avaliando-a, procurando qualquer falha. Ela engoliu em seco, tentando manter o rosto neutro, mas seu coração batia forte. Ele parecia sentir o cheiro de sua curiosidade, de sua mente, que não conseguia parar de questionar, mesmo que em silêncio. A cada dia, ela sentia que estava andando em uma corda bamba, e a qualquer momento o Duque poderia puxar a ponta. Helena estava novamente na biblioteca, absorta nos documentos antigos. As pequenas incongruências que havia notado antes agora pareciam saltar das páginas, chamando sua atenção com uma urgência silenciosa. Ela passava os dedos sobre as letras, comparando datas, tentando entender o quebra-cabeça que se formava à sua frente. As anotações estranhas, os espaços em branco, tudo parecia se ligar a um segredo que não era dela, mas que a atraía com uma força magnética. Sua mente de relojoeira não podia deixar uma engrenagem desalinhada sem ao menos tentar entender o porquê. Ela estava tão concentrada, tão imersa naquele mundo de papel e tinta, que não ouviu o som de passos. Foi o cheiro.
O perfume forte e masculino do Duque, misturado ao aroma de papel antigo, preencheu o ar antes que ela percebesse sua presença. Helena ergueu os olhos de repente, e lá estava ele. Julius Ashbury estava parado a poucos passos dela, seus braços cruzados, o olhar escuro fixo em suas mãos, nos papéis. Não havia raiva em seu rosto, mas uma frieza cortante, como o gume de uma navalha. O coração de Helena deu um salto violento. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, apanhada em flagrante como um rato na despensa. A respiração ficou presa em sua garganta, e ela sentiu o rubor subir ao rosto. O Duque não precisou dizer uma palavra para que ela soubesse que havia cruzado uma linha invisível que ele havia desenhado ao redor de seus segredos. Senhorita Monroe. A voz dele foi baixa, sem emoção, mas carregada de uma autoridade que a fez encolher. O que exatamente a senhorita faz com esses documentos? Helena tentou se recompor, as mãos tremendo levemente enquanto ela segurava os papéis. Seus olhos encontraram os dele por um segundo, e ela sentiu o perigo, a ameaça silenciosa que emanava dele. Era um olhar que parecia penetrar sua alma, buscando a verdade por trás de suas palavras. Duque, ela começou, a voz um pouco embargada, mas tentando soar firme. Eu estava procurando informações para Lady Beatrice, para o trabalho dela sobre a história do parlamento. A biblioteca é tão vasta. Ela não conseguiu terminar a frase. O Duque deu um passo à frente, lento e deliberado, e Helena recuou instintivamente. A proximidade dele era sufocante, e o olhar dele não se desviou do dela por um instante. Ele parecia um predador, e ela, a presa. Por dentro, Júlio sentiu um calafrio. Ver Helena tão perto de seu segredo mais guardado, tão próxima da verdade que ele havia se esforçado tanto para esconder, acendeu uma chama de pânico e uma necessidade avassaladora de controle. Ele estendeu a mão e Helena sentiu um choque elétrico quando seus dedos fortes tocaram levemente o braço dela, afastando-a dos documentos. Não foi um toque gentil, mas um aviso, uma ordem silenciosa e firme. O calor da mão dele, mesmo por um segundo, queimou sua pele, e ela sentiu uma mistura estranha de medo e fascínio. Existem áreas nesta casa, senhorita Monroe, que são restritas. A voz dele era um murmúrio gélido, mas cada palavra era como um martelo batendo em sua alma. E documentos que não são para os olhos de qualquer um. A senhorita deve ficar no seu lugar. Aquelas palavras, ficar no seu lugar, a atingiram com a força de um tapa. Helena sentiu-se humilhada, diminuída, e uma faísca de rebeldia acendeu em seu peito, misturada ao medo. Ela queria argumentar, queria dizer que sua curiosidade não era maliciosa, mas as palavras se perderam. Ela apenas assentiu, abaixando a cabeça, sentindo-se pequena e insignificante. O Duque se virou, pegou os documentos e os colocou de volta na caixa, com uma precisão que não deixava margem para novas intrusões. Mais tarde, enquanto passava pelo corredor que levava aos escritórios do Duque, Helena ouviu vozes. A porta estava entreaberta e ela reconheceu a voz baixa e firme de Julius. Ele parecia estar discutindo com outro homem, talvez um secretário, sobre assuntos do parlamento. Helena tentou passar sem ser notada, mas uma palavra a fez parar. Lord Whittaker, disse o secretário, e Helena sentiu o corpo do Duque endurecer, mesmo que ela só pudesse vê-lo de costas. Ele tem se mostrado particularmente insistente em certas reformas, Helena observou. Por um instante o Duque parou de andar, uma pausa quase imperceptível. Seus ombros se enrijeceram e ela viu a mandíbula dele se apertar, uma tensão sutil, mas visível, que só uma observadora atenta como ela poderia notar. Ele não disse nada, apenas fez um gesto com a mão como se quisesse encerrar o assunto rapidamente. A menção do nome de Whittaker parecia evocar uma sombra, um desconforto que quebrava, por um breve momento, a armadura de controle do Duque.
Helena sentiu que Lord Whittaker era mais do que um simples rival. Ele era uma peça importante no quebra-cabeça que ela havia começado a montar. Helena continuou a observar o duque, não apenas com a curiosidade de uma empregada, mas com a atenção de quem busca entender o funcionamento de uma máquina complexa. Ela via como cada parte de sua vida estava calibrada, cada ação calculada. Mas o que mais a intrigava era a forma como ele tratava a própria irmã, Lady Beatrice. Não havia um sorriso gentil, um toque afetuoso, apenas a frieza de um superior que dita regras e espera obediência. Julius demonstrava uma responsabilidade inquestionável para com a menina, garantindo sua educação, suas roupas, seu futuro, mas sem um pingo de calor, sem aquele carinho simples que toda criança precisava. Era como se para ele o afeto fosse uma peça defeituosa que não tinha lugar na engrenagem perfeita de sua vida. Helena notava o olhar distante de Beatrice quando o duque estava por perto. A forma como a menina encolhia os ombros, como se esperasse uma reprimenda a qualquer momento. Em vez de consolo, Julius oferecia ordens. Em vez de um abraço, ele dava uma lista de tarefas. Helena sentia uma dor no peito ao ver a solidão na criança, uma solidão que parecia ecoar a sua própria, mas que era ainda mais gelada para a jovem duquesa, cercada por tanta riqueza e tão pouco calor. Aos poucos, através de conversas casuais com os criados mais antigos da casa, a cozinheira, que contava histórias da família enquanto preparava o chá, a velha arrumadeira, que suspirava sobre os tempos antigos, Helena começou a montar o quebra-cabeça do passado de Julius. Não eram fofocas maliciosas, mas fragmentos de lembranças, pedaços de um tempo que parecia ter moldado o duque em quem ele era agora. Helena descobriu que Julius havia perdido os pais muito cedo, ainda criança, em um acidente trágico. O ducado, um fardo pesado para um menino, havia caído sobre seus ombros ainda verdes. Ele havia sido obrigado a crescer depressa demais, a ser forte demais, a controlar tudo, quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. A cozinheira, com a voz baixa e triste, contou que depois da perda, o pequeno Julius parou de chorar. Ele se fechou, menina, disse ela, como uma ostra, e nunca mais abriu. A história ressoou em Helena. Ela compreendeu que a frieza do duque não era uma falha de caráter, mas um escudo. Ele havia aprendido da maneira mais dura que qualquer demonstração de emoção, um choro, um medo, uma lágrima, poderia ser usada contra ele, tornando-o vulnerável. Para sobreviver naquele mundo de títulos e poder, ele havia construído uma armadura de ferro, e por trás dela, o controle se tornou sua única defesa. Ele não era frio porque queria ser, mas porque havia sido forçado a isso, para não desmoronar. Ainda assim, a cada lembrança do olhar cortante de Julius, da voz que a mandava ficar no seu lugar, Helena sentia apontada. A compaixão que brotava em seu coração era rapidamente abafada pela memória da distância e da rigidez dele. Ela não podia se dar ao luxo de sentir pena de um duque que a tratava com tal frieza. Afinal, a armadura dele, por mais que fosse uma defesa, ainda era afiada e perigosa para quem estivesse perto demais. Ela sentiu que, por mais que entendesse a origem de seu jeito, a barreira entre eles ainda era alta e intransponível. Uma tarde, enquanto Helena caminhava por um dos corredores menos frequentados da residência, viu uma das jovens criadas, uma moça de rosto pálido e assustado, ser repreendida com severidade por uma governanta. A criadinha havia quebrado um pequeno vaso de flores, um acidente bobo, mas a fúria da governanta era desproporcional. As palavras eram duras, cheias de ameaças de desconto no já pequeno salário da menina e de demissão. A criadinha chorava em silêncio, encolhida, sem ousar se defender. Helena sentiu um calor subir ao peito, uma onda de raiva e injustiça.
Era tão fácil para os poderosos punir os mais fracos, tão injusto ver alguém sofrer por um erro tão pequeno. Seu coração bateu mais forte e um impulso avassalador de intervir, de falar em voz alta, de defender a jovem, tomou conta dela. Ela queria dizer à governanta que aquilo era demais, que a menina estava assustada, que a punição não cabia ao erro. Mas assim que abriu a boca para falar, uma imagem veio à sua mente com a força de um choque elétrico. Ela viu seu pai, anos atrás, no ateliê de um cliente rico, um homem pomposo e orgulhoso. Seu pai, com a honestidade que o caracterizava, havia apontado um defeito na montagem de um relógio, um erro do próprio cliente, mas que ele tentava culpar o velho relojoeiro. A verdade de seu pai, dita com a melhor das intenções, custou-lhe o trabalho e a reputação naquele círculo. Helena se lembrou do olhar triste do pai, da dificuldade que se seguiu para a família. Depois veio a lembrança de um momento em sua própria vida, quando, ainda muito jovem, sua franqueza ao questionar uma senhora da igreja sobre uma regra injusta a fez ser vista com maus olhos, e por pouco não perdeu a oportunidade de aprender a ler e escrever, algo que sua família tanto valorizava. A boca de Helena se fechou. O medo de perder aquele emprego, de voltar à escassez, de ver sua família sofrer, era um freio mais forte que qualquer impulso de justiça. Ela respirou fundo, contendo a raiva, e passou pela cena, os olhos fixos no chão, sentindo-se pequena e covarde. Era melhor se calar. Naquela semana, a rígida rotina de Ashbury foi quebrada por uma visita de cortesia. Lord Whittaker, um político conhecido nos salões de Londres e rival do duque, chegou ao palacete. Helena o viu pela primeira vez no grande salão, onde ele conversava com Julius. Whittaker era um homem charmoso, com um sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar tudo, mas com uma astúcia que a fez desconfiar. Havia algo nele que parecia calculado, não genuíno. Ela notou a troca de olhares entre os dois homens. Julius mantinha sua postura habitual, mas havia uma tensão quase imperceptível em seus ombros, um endurecimento em seu rosto que só Helena, com sua mente observadora, poderia notar. Era como se o ar entre eles estivesse carregado, pesado com anos de uma rivalidade silenciosa. Lord Whittaker, com um aceno elegante, notou Helena e se aproximou. Ele era alto, e seu sorriso revelava dentes perfeitos. "E esta deve ser a senhorita Munro", disse ele com uma voz aveludada que parecia doce demais. Seus olhos se detiveram em Helena por um segundo a mais, avaliando-a de uma forma que a fez sentir-se desconfortável. A famosa preceptora que o Duque Ashbury contratou. "Ouvi dizer que a senhorita tem uma mente bastante curiosa." Helena sentiu o rubor subir ao rosto. O elogio parecia uma advertência. Ela olhou para Julius, que observava a cena com uma imobilidade que ela já conhecia bem. O duque não disse nada, mas a intensidade de seu olhar, que encontrou o dela por um breve segundo, fez o coração de Helena acelerar. A curiosidade, quando não é bem direcionada, pode ser perigosa, não acha, Duque? Continuou Whittaker, voltando-se para Julius, mas mantendo os olhos em Helena. Havia um tom de brincadeira em sua voz, mas o subtexto era claro, como uma lâmina afiada. Principalmente para quem não está acostumado com os meandros da política e dos segredos familiares. Helena sentiu o corpo gelar. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava de sua curiosidade pelos documentos. A menção de segredos familiares fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela sentiu que Whittaker não estava apenas testando Julius, mas também plantando uma semente de intriga, usando-a como uma peça em seu próprio jogo. Ela era apenas uma preceptora, mas sentia-se cada vez mais envolvida em algo muito maior e perigoso do que podia imaginar. O sorriso de Whittaker era encantador, mas seus olhos, Helena percebeu, eram tão calculistas quanto os de um jogador que se prepara para a próxima jogada.
e ela sentia que estava, sem querer, no meio do tabuleiro. As palavras de Lord Whittaker, um elogio que era mais uma advertência, ecoavam na mente de Helena. Curiosidade pode ser perigosa, lhe dissera, e a menção de segredos familiares a havia arrepiado. A tensão que ela sentira entre o duque e seu rival não era mais apenas uma impressão, era uma chama, e ela, sem querer, estava no meio dela. Aquele jogo de poder, antes distante, agora parecia envolvê-la. E a imagem dos documentos antigos da biblioteca do duque voltou com força à sua memória. Ela sabia que deveria se manter longe, que a ordem do duque era para que ela ficasse no seu lugar. Mas a mente de Helena, como as engrenagens de um relógio que não podiam parar de girar, não conseguia ignorar as peças desalinhadas. A injustiça que ela testemunhara com a jovem criada e a lembrança dolorosa de seu pai, sendo prejudicado por falar a verdade, só aumentavam seu desejo de entender. Se havia um segredo, e se esse segredo pudesse prejudicar Lady Beatrice, ou mesmo o duque, ela sentia que precisava saber. Assim, em uma noite silenciosa, quando a casa de Ashbury dormia sob a vigília da lua, Helena, com o coração batendo forte, escorregou para a biblioteca. A escuridão era profunda e os móveis pareciam sombras gigantes. Ela acendeu uma pequena vela, tomando o máximo cuidado para não fazer barulho, e buscou as caixas com os documentos. Seus dedos tremiam levemente enquanto ela os abria, o cheiro de papel antigo preenchendo o ar. As incongruências que ela notara antes agora pareciam gritar, as datas que não batiam, as anotações estranhas sobre ajustes em votos, o vazio inexplicável onde um registro importante deveria estar. Com a lembrança das palavras de Whittaker e a história de Julius, tudo começou a fazer um sentido mais sinistro. Não era um erro bobo, uma falha de memória ou uma anotação descuidada. Era uma ação deliberada. Alguém havia mexido naqueles registros, apagado ou reescrito um pedaço da verdade. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo não era apenas um segredo, era um perigo, uma teia invisível tecida nas sombras da política. Enquanto Helena estava imersa em seus pensamentos na biblioteca, a poucos passos dali, no escritório particular do duque, Julius Ashbury sentia o cerco se fechar. Uma carta havia chegado por mensageiro especial, selada com o brasão de Lord Whittaker. A caligrafia era elegante, as palavras polidas, mas o veneno nelas era inegável. Meu caro duque, lia Julius, a voz de Whittaker parecendo ressoar em sua cabeça. Espero que esteja tudo bem em Ashbury. Tenho notado que pequenos descuidos do passado podem ter grandes consequências no presente, e a ingenuidade de alguns em ambientes controlados, como sua preciosa residência, pode ser uma ferramenta perigosa para quem sabe usá-la. Cuidado com os ratos na biblioteca, eles podem morder mais do que se espera. Julius apertou a carta na mão, o papel amassando. Ele não precisava de mais nenhuma explicação. Whittaker sabia. Ele sabia do voto falsificado e sabia que Helena, com sua curiosidade e sua presença na biblioteca, estava perigosamente perto da verdade. A ameaça não era mais um sussurro, mas um rugido que ecoava em sua mente. Ele sentiu a ração presa, um calor subindo ao seu pescoço. A armadura que ele construíra ao longo da vida, a muralha de autocontrole que o protegia, parecia pela primeira vez balançar. O pavor de que seu segredo viesse à tona, de que tudo pelo que ele lutara para proteger, sua reputação, seu legado, a memória de seus pais, o futuro de Beatrice, desmoronasse era quase insuportável. E pior, a menção a Helena como uma ferramenta ou um rato era um golpe calculado. Whittaker não apenas o ameaçava, mas ameaçava usar a única pessoa que, de alguma forma inexplicável, havia conseguido quebrar um pouco sua frieza. Julius olhou para a janela.
a escuridão da noite refletindo seu rosto tenso. Ele se sentia encurralado, sem saída. A rede invisível de Whittaker havia sido tecida com precisão, e agora as pontas se apertavam ao redor dele, puxando-o para uma armadilha que parecia inevitável. Helena não conseguia mais ignorar o que havia descoberto. As palavras de Lord Whittaker, suaves como seda e afiadas como lâminas, tinham plantado uma semente de medo em seu coração, mas também de uma estranha e urgente determinação. Aqueles documentos antigos, as datas que não batiam, os espaços em branco nos registros de votos do parlamento, tudo apontava para algo muito maior do que um simples erro. Agora, ela sabia que era um segredo perigoso, uma mentira que Julius havia escondido. Ela continuou suas visitas noturnas à biblioteca, cada passo um sussurro no silêncio profundo da noite. Não era mais apenas curiosidade, mas uma necessidade urgente de entender. Sua mente de relojoeira não podia deixar uma peça solta sem tentar encaixá-la. E agora havia um motivo ainda mais forte: a imagem de Lady Beatrice, tão delicada e vulnerável que seria arrastada para um escândalo se o segredo do Duque viesse à tona. Helena sentia que precisava protegê-la, mesmo que isso significasse se intrometer nos assuntos mais perigosos do Duque. Com a pequena vela acesa, a luz fraca dançando nas páginas amareladas, Helena mergulhou mais fundo nos documentos. Ela comparava os registros, cruzava informações, e aos poucos a verdade começou a se desenhar com uma clareza chocante. Não era apenas um voto falsificado, era o voto. Um voto que, se tivesse sido aprovado, teria levado a uma lei injusta e cruel. Uma lei que prejudicaria muitos cidadãos. Helena sentiu um arrepio. Julius, o homem de gelo, o duque que mandava em tudo com sua regra de não me questione, havia quebrado a lei, mentido e arriscado tudo para impedir uma injustiça. Aquilo mudava tudo o que ela pensava sobre ele. Ele não era apenas frio, ele era complexo, um homem disposto a quebrar suas próprias regras por um bem maior, mesmo que isso significasse um risco imenso para sua reputação e seu futuro. Uma pontada de estranha admiração e compreensão cresceu em seu peito. Enquanto ela estava absorta em suas descobertas, com o coração apertado pela complexidade daquele homem, uma sombra surgiu na porta da biblioteca. Helena sentiu um calafrio gélido percorrer sua espinha antes mesmo de vê-lo. O cheiro de seu perfume, a presença imponente, era inconfundível. Julius estava ali, parado, observando-a. Ele não se moveu, apenas a observou de longe por um momento, a figura alta e escura contra a pouca luz. Seus olhos escuros, antes gélidos e inexpressivos, agora carregavam uma intensidade diferente, um brilho que Helena nunca vira antes. Era uma mistura de raiva contida, preocupação e, para sua surpresa, uma pontada de algo que parecia fascínio. Ele sabia que ela estava desvendando seu segredo mais profundo. Helena sentiu-se encurralada, com os papéis se espalhando ao seu redor como provas vivas de sua traição. A respiração ficou suspensa em sua garganta e o sangue subiu às suas bochechas. Ela esperava a reprimenda severa, a ordem para se calar, para ficar no seu lugar. Mas Julius não disse nada. Ele apenas deu um passo lento para a frente e o silêncio da biblioteca pareceu se aprofundar, tenso e carregado de uma eletricidade quase palpável. Seus olhos não se desviaram dos dela. Era um olhar que durava um segundo a mais. Um desafio silencioso que fazia o ar vibrar entre eles. Helena sentiu o calor da presença dele se aproximando, a força que ele irradiava, e uma onda de medo e atração a atingiu ao mesmo tempo. Era uma dança perigosa, um jogo de poder onde as regras pareciam ter mudado. "Por que, senhorita Monroe?" A voz dele foi um sussurro, sem a frieza cortante de antes, mas com uma profundidade que a fez tremer. Ele não a mandou parar.
Ele não a repreendeu, ele a questionou, e a pergunta era um convite para a verdade. Por que essa persistência em desenterrar o que não lhe diz respeito? Helena sentiu o peso da pergunta. Não era uma ordem, mas um convite, um desafio. Ela olhou para o rosto dele, para a linha firme de sua mandíbula, e viu a tensão em seus olhos. Ele não estava apenas furioso. Ele estava preocupado, talvez até assustado com o que ela poderia descobrir ou com o que o Whittaker faria. A armadura de ferro do Duque parecia ter uma pequena rachadura, e por ela, Helena vislumbrou o homem por trás do título. Ela não sabia o que dizer, mas sabia que, pela primeira vez, ele não esperava que ela se calasse. Ele esperava uma resposta e seu olhar implorava por ela. Lord Whittaker, com seu sorriso fácil e olhos astutos, intensificava sua campanha contra o Duque. Rumores voavam pelos salões mais elegantes de Londres, como folhas levadas pelo vento, sobre negócios obscuros e velhas leis. Helena os ouvia, sentindo um frio na barriga. Ela sabia que a tempestade se aproximava e que o Duque estava no centro dela. Whittaker estava armando uma armadilha, e o próximo grande evento social na residência de um importante lorde parecia ser o palco perfeito para o seu ataque. O salão de festas estava repleto de nobres e figuras influentes da cidade. Luzes brilhavam, músicas suaves tocavam, e o ar estava pesado com o cheiro de flores e perfumes caros. Helena estava ali, acompanhando Lady Beatrice, que parecia mais à vontade com sua presença. Ela observava o Duque Julius, que, como sempre, mantinha sua postura impecável e seu rosto sem emoções, conversando calmamente com um grupo de homens. No entanto, Helena, com sua atenção afiada, notou uma linha de tensão em sua mandíbula, um aperto quase imperceptível em seus ombros. A armadura de ferro do Duque estava no lugar, mas ela podia sentir a pressão por baixo dela. Lord Whittaker, com sua elegância calculada, se aproximou do grupo onde Julius estava. Seus olhos encontraram os de Helena por um segundo, um vislumbre de um sorriso satisfeito em seus lábios. Ela sentiu um arrepio. Ele era um caçador, e o Duque sua presa. A conversa, antes leve, mudou de tom. Whittaker, com a voz suave, começou a fazer perguntas sobre antigas leis parlamentares, sobre o peso da história e a importância da integridade nos registros públicos. Helena viu o corpo de Julius endurecer ainda mais. Ele respondia com sua voz baixa e firme, sem demonstrar emoção. Mas Helena sentiu o perigo iminente. Ela sabia que o Whittaker estava se aproximando do voto falsificado, daquele segredo que ela havia desvendado na biblioteca. O Duque estava encurralado. As perguntas de Whittaker, embora indiretas, eram como flechas apontadas para seu ponto fraco. Um silêncio estranho começou a cair sobre o grupo, à medida que os outros nobres percebiam a tensão. Julius, por um breve segundo, desviou o olhar para o chão. Uma pausa quase imperceptível que Helena captou. Era um sinal de sua vulnerabilidade, um vislumbre do homem por trás do controle. O coração de Helena disparou. Ela sentiu que precisava fazer alguma coisa, precisava agir, não apenas para proteger o Duque, mas porque a injustiça que o Whittaker estava cometendo a revoltava. Sem pensar, impulsionada por um instinto que ela não conseguiu conter, Helena deu um passo à frente, sua voz um pouco mais alta do que o normal, mas ainda suave e clara. "Perdoe-me a intromissão, meu lord", disse ela, dirigindo-se ao Whittaker com uma elegância que a surpreendeu. "Mas Vossa Senhoria fala da história com tanta paixão que me faz lembrar de um detalhe fascinante que Lady Beatrice e eu descobrimos hoje em nossos estudos." Ela fez uma pausa, e todos os olhos se voltaram para ela, inclusive os de Julius, que a observava com uma surpresa mal contida. O olhar dele era intenso, um misto de questionamento e uma pontada de curiosidade.
Estávamos discutindo a importância do rio Tâmisa na fundação de Londres, continuou Helena, com um sorriso leve e a voz cheia de um entusiasmo que ela não sentia. E como a geografia moldou não apenas a cidade, mas também as primeiras discussões parlamentares sobre comércio e transporte. Não é notável como a natureza dita as regras, mesmo para os homens mais poderosos? A pergunta de Helena, tão inesperada e tão fora do contexto político, pegou Whittaker de surpresa. Ele piscou, seu sorriso fácil vacilando por um instante. A armadilha que ele havia montado para Julius foi subitamente desviada. A conversa levada para um caminho completamente diferente e inofensivo. Os outros nobres, aliviados pela mudança de assunto, começaram a comentar sobre o Tâmisa e o comércio. Julius, que até então estava tenso, sentiu o alívio percorrer seu corpo, tão rápido quanto o choque que o atingiu. Ele olhou para Helena, seus olhos escuros fixos nela por um segundo a mais. Havia uma curiosidade, uma surpresa e, para a própria Helena, uma faísca de algo que parecia reconhecimento e uma lealdade tácita que ela nem sabia que possuía. Ela havia salvado o momento, sem revelar o segredo, usando apenas sua inteligência e sua voz. Helena sentiu o calor subir ao rosto sob o olhar penetrante dele, uma sensação de poder e, ao mesmo tempo, de perigo. A proximidade de seus olhares, mesmo que a distância física fosse grande, era elétrica, e a respiração dela ficou presa na garganta. O Duque não disse nada, mas em seus olhos Helena viu uma nova pergunta, um novo desafio e uma admiração que a deixou sem fôlego. Ele estava surpreso, e ela sabia que pela primeira vez ele a via não apenas como uma preceptora curiosa, mas como uma força inesperada, capaz de mover as engrenagens de seu próprio mundo. A pressão de Lord Whittaker se apertava como um nó ao redor do Duque Julius Ashbury. Os rumores que ele espalhava eram como farpas invisíveis, perfurando a reputação de ferro do Duque. Helena observava Julius em meio à rotina impecável da casa. Mas agora via algo mais. A linha de sua mandíbula estava mais tensa. Os olhos escuros, embora ainda controlados, carregavam um peso, um cansaço que nunca estivera ali antes. A armadura do Duque, que parecia inquebrável, mostrava as primeiras fissuras. Certa noite, Helena estava na biblioteca, organizando alguns livros que Lady Beatrice havia usado. O salão estava silencioso e a casa adormecida. Ela ouviu passos pesados e lentos no corredor e seu coração deu um salto. Não eram os passos suaves de um criado. Era Julius. Ele entrou na biblioteca. E Helena sentiu o ar vibrar com sua presença. Ele não parecia tê-la notado, ou talvez não se importasse. Seus olhos estavam fixos em uma janela alta, perdida na escuridão da noite. Ele parou, os ombros curvados minimamente, uma postura que Helena nunca vira nele. Não havia a rigidez habitual, a imponência de sempre. Havia um vislumbre de cansaço profundo, uma preocupação que parecia pesar em cada fibra de seu corpo. Ele tirou o casaco, jogando-o sobre uma poltrona de forma um tanto descuidada, algo totalmente fora de seu caráter. Helena prendeu a respiração, observando-o. Ela viu a mancha escura sob seus olhos, a palidez em seu rosto. Ele parecia um homem carregando o peso do mundo. Julius então virou-se, e seus olhos encontraram os de Helena. Não havia raiva, nem a frieza cortante de antes. Havia uma vulnerabilidade crua, um brilho de desespero que a chocou. Ele a viu, não como a preceptora intrometida, mas como uma testemunha silenciosa de seu fardo. É um peso. A voz dele foi um murmúrio rouco, quebrado, e Helena sentiu um arrepio. Ele não estava falando com ela, mas com o ar, com a escuridão da noite. Um peso que nunca cessa. Ele deu um passo na direção dela, lento e hesitante, e Helena sentiu o coração bater descompassado.
A distância entre eles parecia diminuir e o ar ficou denso, carregado de uma eletricidade diferente, não de medo, mas de uma estranha intimidade. Proteger, continuou Július, seus olhos fixos nos dela, mas a mente parecia distante, revivendo dores antigas. Proteger tudo o que me foi dado, tudo o que me foi tirado, e saber que mesmo com todo o controle, há coisas que escapam, coisas que podem destruir tudo. Helena viu a dor genuína em seu olhar, a motivação nobre por trás de sua ação de anos atrás. Ele não era apenas frio, ele era um homem que havia sido obrigado a construir uma fortaleza ao seu redor, a controlar cada aspecto de sua vida para não desmoronar novamente. Ela percebeu que a falsificação do voto não fora um ato de malícia, mas um sacrifício, uma luta desesperada para proteger algo maior, para impedir uma lei injusta. Ele deu mais um passo e agora estavam a poucos palmos de distância. O cheiro de seu perfume, misturado ao aroma de papel e à melancolia que emanava dele, a envolveu. Seus olhos se encontraram e Helena não desviou o olhar. Ela viu o homem por trás da armadura, a solidão que o acompanhava, o medo que ele escondia tão bem. Július, por sua vez, viu a integridade inabalável de Helena. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compreensão silenciosa, uma coragem que o surpreendeu. Ele percebeu que ela não era uma ameaça, mas uma aliada, alguém que via além de seu título e de sua frieza calculada. Ele não a controlava, mas ela o entendia. E naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, ele sentiu uma conexão que nunca imaginou ser possível. A muralha de ferro que o protegia parecia finalmente ter uma rachadura, e por ela um raio de luz entrava, trazido pela mulher que ele havia mandado não questionar. Ele não disse mais nada, mas seus olhos, fixos nos dela, comunicavam uma aceitação, uma confiança que valia mais que 1000 palavras. Helena não conseguia afastar de sua mente o que havia visto nos olhos do Duque. Aquela dor, aquele cansaço que quebrou sua armadura por um instante, revelou um homem que não era apenas frio, mas que carregava um fardo imenso. Agora, com a verdade do voto falsificado diante dela, Helena entendia a profundidade de seu sacrifício. Július havia quebrado a lei para proteger algo maior, para impedir uma injustiça que prejudicaria muitos. Ele havia arriscado tudo, e aquele ato, por mais que fosse um segredo perigoso, falava de uma coragem que ela não esperava. A decisão de apoiar o Duque, antes apenas um pensamento vago, agora se tornou uma certeza. Ela não podia ignorar o perigo que Whittaker representava, nem a ameaça que pairava sobre Lady Beatrice. Helena sentia que, de alguma forma, ela estava ligada a essa trama e não podia ficar parada. Certa manhã, enquanto Julius revisava papéis em seu escritório, Helena o procurou. O coração batia forte e as mãos suavam. Ela sentia o peso de suas palavras, a ousadia de confrontar o Duque sobre seu segredo mais íntimo. Mas não era uma acusação, era uma compreensão. Ela entrou no escritório e Julius ergueu os olhos, seus olhos escuros fixos nela. Não havia a frieza de antes, mas uma atenção silenciosa, quase expectante. A proximidade dele, a forma como ele a observava, fez o ar vibrar entre eles. Helena sentiu um arrepio. Duque, ela começou, a voz um pouco mais firme do que esperava. Eu estive na biblioteca e eu entendi. Julius não disse nada, mas a linha de sua mandíbula se apertou e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Ele não a mandou calar, como faria antes. Ele apenas a encarou, esperando. O silêncio era pesado, carregado de uma tensão que Helena quase podia tocar. Ela sentiu o controle dele, a forma como ele esperava, mas também uma abertura que a encorajou. A falsificação do voto, ela continuou, cada palavra um risco, para impedir a lei injusta. Eu entendi o porquê.
Eu vi a dor em seus olhos, Duque. Eu sei que foi para proteger. Ele deu um passo lento, se aproximando dela. A distância entre eles diminuiu e Helena sentiu o cheiro de seu perfume forte, o calor de sua presença. A respiração ficou suspensa em sua garganta. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor que irradiava de seu corpo. Seus olhos se encontraram, e o olhar dele era profundo, buscando a verdade na alma dela. E o que a senhorita pretende fazer com essa compreensão? A voz dele era um sussurro, sem qualquer dureza, mas com uma intensidade que a fez tremer. Ele estava testando-a, mas não com raiva, e sim com uma curiosidade que a surpreendeu. Helena sentiu a mão dele se mover, um toque leve e rápido em seu braço, um gesto que não era de controle, mas de uma estranha conexão, quase como um pacto. O toque elétrico fez sua pele formigar. Eu pretendo ajudar, Duque, ela respondeu, a voz embargada, mas firme. Lord Whittaker está se movendo. Ele sabe sobre os documentos. Ele sabe que eu estive lá. Os olhos de Julius se arregalaram levemente, uma surpresa genuína em seu rosto que ela nunca vira. Ele sabia que ela estava certa, sabia que o perigo era real. Ele apertou os lábios, olhando para ela com uma mistura de preocupação e uma pontada de algo que parecia confiança. Ele não podia admitir abertamente o segredo, não ainda, mas em seus olhos, Helena viu o reconhecimento, a aceitação de sua ajuda. Ele estava se rendendo, não ao controle dela, mas à verdade da situação, à verdade que ela havia desvendado. Naquele mesmo dia, a rede de Lord Whittaker começou a apertar ainda mais. Rumores começaram a circular pelos corredores da casa e pelos salões de Londres. Não eram mais apenas sobre o Duque, mas sobre a preceptora intrometida. Ouvi dizer que a senhorita Murrow tem se interessado demais por papéis antigos na biblioteca do Duque. Sussurrou uma das damas de companhia de Lady Beatrice para outra, alto o suficiente para que Helena ouvisse. Dizem que ela está revisando documentos importantes. Helena sentiu o sangue gelar. Whittaker estava usando-a, plantando a semente da suspeita, preparando o terreno para culpá-la. Ele a estava transformando em um bode expiatório, uma arma contra Julius. O sorriso encantador de Whittaker e suas palavras sobre curiosidade perigosa agora faziam um sentido terrível. Ela estava no meio da teia, e as pontas estavam se fechando. O Duque, com a tensão em seu rosto, também sabia. Ele havia confiado nela, mesmo que quase compartilhassem a verdade, e agora essa confiança os colocava em um perigo ainda maior. O grande salão da residência de Ashbury nunca parecera tão sufocante. Naquela noite, era o palco de um jantar suntuoso, um evento que reunia a nata da alta sociedade londrina. Cristais brilhavam, toalhas de linho branco impecável cobriam as mesas, e o cheiro de comida fina e flores exóticas pairava no ar. Músicos tocavam melodias suaves, mas, para Helena, a música parecia um zumbido distante, e a atmosfera, apesar de toda a riqueza, estava pesada, carregada de uma tensão silenciosa. Helena estava ao lado de Lady Beatrice, observando a cena. A menina, com seu vestido de seda azul, parecia uma boneca delicada. Helena sentia os olhares curiosos das damas, os sussurros que se espalhavam como fumaça, e sabia que não eram apenas sobre os vestidos ou as joias. Havia uma intriga no ar, uma expectativa sombria, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Ela sentia o frio na barriga, a respiração presa na garganta. Os boatos de Lord Whittaker haviam chegado a todos, e o Duque, ela sabia, estava no centro da tempestade. O Duque Julius Ashbury estava em sua habitual postura impecável, conversando com um grupo de homens importantes. Seu terno escuro e bem cortado o fazia parecer ainda mais alto, mais inabalável.
No entanto, Helena, com seus olhos de observadora, notou a linha dura em sua mandíbula, um aperto quase imperceptível nos ombros. A armadura de ferro do Duque estava no lugar, mas ela via as rachaduras, a pressão que ele estava suportando. Seus olhos, de vez em quando, encontravam os de Helena, um vislumbre rápido de algo que ela não sabia decifrar. Aviso, preocupação, uma estranha conexão silenciosa. O olhar dele durava um segundo a mais do que o necessário, e o coração de Helena acelerava. Então, Lord Whittaker entrou no salão. Ele era a própria imagem da elegância e do charme, com um sorriso fácil que não chegava aos olhos. Seus movimentos eram calculados, e havia uma espécie de brilho vitorioso em seu rosto. Ele caminhou pelo salão, cumprimentando a todos, mas seus olhos, Helena percebeu, estavam fixos no Duque. A cada passo de Whittaker, Helena sentia um aperto maior no peito. Era um caçador se aproximando de sua presa, e o salão inteiro parecia sentir o cheiro do sangue que estava prestes a ser derramado. Whittaker se aproximou do grupo onde Julius estava. A conversa cessou, e um silêncio estranho começou a se espalhar pelo salão, como uma onda que engolia a música e os risos. Os convidados, sentindo a mudança no ar, voltaram-se para os dois homens, curiosos e apreensivos. Lord Whittaker ergueu uma taça de cristal, e o som delicado do tilintar fez todos os murmúrios cessarem. Um silêncio dramático, quase ensurdecedor, tomou conta do grande salão. "Meus caros amigos, nobres damas e senhores", começou Whittaker, sua voz suave, mas que carregava longe, preenchendo cada canto do salão. "É uma honra estar aqui nesta noite, na magnífica residência do nosso estimado Duque Ashbury, e nesta ocasião especial, em que celebramos a história e a integridade de nossa nação, permitam-me propor um brinde." Ele fez uma pausa, e seus olhos, cheios de um brilho astuto, encontraram os de Julius, que o observava com uma imobilidade mortal. Helena sentiu o corpo gelar. Ela sabia que a armadilha estava armada. "Um brinde", continuou Whittaker, elevando a voz ligeiramente. A verdade que por vezes jaz escondida sob o pó do tempo, mas que sempre encontra seu caminho para a luz. E em nome da transparência e da justiça que tanto prezamos em nosso parlamento, tenho em minhas mãos um documento fascinante. Uma peça da história que, creio, lançará uma nova luz sobre eventos passados e sobre a integridade de certas decisões que moldaram nosso presente. Com um movimento lento e calculado, Whittaker tirou do bolso interno de seu casaco um envelope de couro. Ele o abriu com um floreio dramático, e de dentro puxou um papel antigo, amarelado pelo tempo, uma cópia do documento parlamentar adulterado que Helena havia desvendado na biblioteca. Ele o ergueu no ar, para que todos pudessem ver. Um arrepio percorreu o salão. O silêncio era tão absoluto que Helena podia ouvir a própria respiração. Ela sentiu o olhar de todos se voltarem para Julius, e depois, para ela, uma conexão instantânea entre os ratos na biblioteca e a revelação de Whittaker. O Duque estava exposto. A ruína que ele tanto temia estava ali, diante de todos, em um pedaço de papel. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés, o medo a invadindo por completo. A jogada final de Whittaker havia sido feita, e o Duque Julius Ashbury, o homem que não tolerava questionamentos, estava prestes a ser humilhado diante de toda a Londres. O salão estava em silêncio absoluto. Era um silêncio tão denso que Helena podia ouvir o próprio coração batendo forte, como um tambor em seu peito. Todos os olhos, antes curiosos, agora estavam fixos no Duque Julius Ashbury, que permanecia imóvel, a cópia do documento adulterado erguida na mão de Lord Whittaker. A ruína do Duque, o segredo que ele havia guardado por anos, estava exposta para que todos vissem.
Julius, o homem que sempre controlara cada aspecto de sua vida, estava encurralado. Sua carreira, sua reputação, tudo pelo que ele havia lutado estava em jogo. A armadura de ferro que o protegia parecia prestes a se despedaçar. Helena sentiu um frio na barriga, uma mistura de medo e uma estranha determinação. Ela sabia o que viria a seguir. Lord Whittaker, com um sorriso vitorioso que não alcançava seus olhos, abaixou o documento e apontou para Helena. Seu gesto era dramático, calculado para prender a atenção de todos. "E é claro", disse Whittaker, sua voz gotejando veneno, "devemos agradecer a perspicácia da senhorita Monroe, a preceptora intrometida do Duque. Ouvi dizer que ela tem uma mente muito curiosa, não é, Duque? Que ela esteve revisando documentos antigos na biblioteca. Será que a senhorita Monroe, em sua ingenuidade, descobriu esses papéis? Ou talvez ela os manipulou de alguma forma para sua própria vantagem ou para os interesses de outros?" As palavras de Whittaker eram como uma faca afiada, apontando diretamente para Helena. Ele estava oferecendo a Julius uma saída cruel. Culpar a preceptora de origem humilde, a mulher sem poder, e salvar a si mesmo. Todos os olhares do salão se voltaram para Helena, que sentiu o peso de cada um deles. O silêncio era tão opressor que ela quase podia sufocar. Helena sentiu o medo apertar seu peito, mas um fogo estranho se acendeu em seu interior. Ela era a preceptora intrometida, a filha do relojoeiro, sem nome, sem influência. Era tão fácil para eles destruí-la com uma única palavra. Mas naquele momento, algo dentro dela se recusou a ceder. Seu olhar firme encontrou o de Julius. Ele estava a poucos metros dela, e a distância parecia encurtar com a intensidade de seus olhos. O olhar dele, antes um poço de frieza e controle, agora era um turbilhão de emoções, choque, raiva, desespero e algo mais, algo que ela não sabia nomear. Era um olhar que durou um segundo a mais, uma eternidade naquele salão silencioso. Helena não abaixou a cabeça, não se encolheu. Em sua quietude, em sua postura digna e firme, ela comunicou a Julius com a força de um grito silencioso. "A escolha é sua, Duque." Era um desafio, uma rendição da própria vida nas mãos dele, mas também uma exigência silenciosa de verdade. Ela não o questionava com palavras, mas com a coragem de seu olhar, com a dignidade de sua alma. Julius Ashbury sentiu o peso de todos os olhares, mas seus olhos estavam fixos apenas nos de Helena. Naquele instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ele viu a coragem dela, a integridade que brilhava em seu rosto, a recusa em se curvar. Ele viu a mulher que, com sua curiosidade e sua voz silenciosa, havia conseguido quebrar sua armadura, que o havia feito questionar suas próprias regras. O medo de perder o controle, o medo que o havia guiado por toda a vida, ainda estava ali, mas era ofuscado por uma revelação avassaladora. Em um momento de profunda epifania, Julius percebeu a verdade. O verdadeiro poder não era o controle rígido, a imposição de suas regras, a manutenção de uma fachada perfeita. O verdadeiro poder era a rendição à verdade, à justiça e, de uma forma que o chocou até a alma, a rendição ao seu próprio coração. Ele olhou para Helena, para a mulher que o desafiava sem dizer uma palavra, e sentiu uma onda de emoção que nunca imaginou ser capaz de sentir. Era amor. O único sentimento que ele nunca pôde controlar, e que agora, mais do que nunca, pertencia à única mulher que teve a coragem de desobedecê-lo. Com um movimento lento, mas decidido, Julius deu um passo à frente, sua figura imponente preenchendo o vazio criado pelo silêncio. Ele virou-se para Lord Whittaker, seus olhos escuros agora brilhando com uma intensidade fria e calculada, mas com uma nova força. Lord Whittaker. A voz de Julius era baixa, mas ressoou por todo o salão, silenciando até os mais sutis murmúrios.
Sua interpretação dos eventos é, como sempre, conveniente para seus próprios fins, e sua tentativa de usar uma mulher inocente como bode expiatório é digna de sua reputação. Ele fez uma pausa e o olhar de todos se prendeu em suas palavras. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Ele a estava protegendo. Este documento, continuou Julius, apontando para o papel na mão de Whittaker. Sim, é uma cópia de um registro que eu, Duque Julius Ashbury, alterei anos atrás. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O choque era palpável. Julius havia admitido. Mas não foi para ganho pessoal, ou por malícia, como Vossa Senhoria sugere. A voz dele se tornou mais firme, mais poderosa. Foi para impedir que uma lei injusta, uma lei que prejudicaria milhares de famílias humildes, fosse aprovada. Eu quebrei uma regra para proteger os que não tinham voz, um ato que talvez não tenha sido ortodoxo, mas que foi necessário. Ele olhou diretamente para Whittaker, e o sorriso do rival finalmente vacilou, transformando-se em uma expressão de choque e fúria contida. E quanto à senhorita Monroe, Julius virou-se para Helena e seus olhos se encontraram novamente. Desta vez, o brilho neles era de um reconhecimento profundo, de uma promessa silenciosa. A curiosidade dela, sim, a levou a descobrir a verdade, mas não para manipulação, para a compreensão, para a verdade. E a verdade, Lord Whittaker, não pode ser controlada por seus jogos políticos. O salão irrompeu em murmúrios, mas não eram mais de intriga, e sim de surpresa e uma estranha admiração. Julius havia se entregado, mas ao fazê-lo, havia exposto a manipulação de Whittaker e revelado uma integridade que ninguém esperava. Ele havia escolhido a verdade, e com ela havia escolhido Helena. Naquele instante, enquanto seus olhos se fixavam nos dela, Julius sentiu que a única coisa que nunca pôde controlar e que agora ele abraçava de todo o coração era o amor por aquela mulher que teve a coragem de não se calar, de não abaixar os olhos. Lord Whittaker, com seu sorriso agora desfeito em um rictus de fúria e humilhação, deixou o salão em meio a sussurros e olhares de desprezo. Sua reputação, antes tão polida, estava em frangalhos, desmascarada para toda Londres ver. Ele, o homem que tecia intrigas, foi desfeito por sua própria teia, visto por todos como o verdadeiro vilão que era. A tentativa de manipular a verdade para derrubar o duque havia falhado, e ele não era mais do que uma sombra daquele que se julgava poderoso. Para Julius, a admissão pública de seu ato não veio sem consequências fáceis. Houve murmúrios no parlamento, críticas nos jornais e a certeza de que teria que enfrentar muitas lutas políticas dali em diante. Mas, estranhamente, também um novo tipo de respeito. As pessoas viam não apenas a falha, mas a coragem por trás dela, a integridade de um homem que se arriscou por um bem maior. Ele não voltou à sua antiga forma de ser, àquela muralha de gelo que o protegia. Havia algo nele que se abrandara, uma aceitação de sua própria humanidade que o tornava mais forte, não mais fraco. Mais tarde, quando o último convidado se foi e o silêncio finalmente caiu sobre Ashbury, Julius encontrou Helena na biblioteca. A pequena vela que ela havia acendido antes ainda queimava, dançando uma luz fraca nas paredes cheias de livros. Ele estava de pé à porta, observando-a. O cansaço em seu rosto era evidente, mas seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia mais a frieza cortante, apenas uma profundidade que a convidava. Helena sentiu o coração acelerar. Aquele homem, o duque que a mandara não questionar, havia se exposto diante de todos para protegê-la e para defender a verdade. A imagem dele, admitindo seu erro e explicando sua razão, estava gravada em sua mente. Ela não tinha mais medo dele. Sentia apenas uma estranha mistura de admiração e uma ternura que a surpreendeu. Julius deu um passo lento,
fechando a porta atrás de si. O som suave a fez pular, e ela se virou para ele, os olhos fixos nos dele. O ar entre eles ficou denso, carregado de uma eletricidade que não era mais de medo, mas de uma antecipação silenciosa. Ele se aproximou, e Helena sentiu o cheiro de seu perfume forte e masculino, o calor que irradiava de seu corpo. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir sua respiração, e o coração dela batia forte no peito. Helena. A voz dele foi um sussurro, rouca e cheia de emoção. Ele nunca a chamara pelo nome antes, e o som a fez tremer. Eu cometi muitos erros, mas o maior deles foi acreditar que o controle era a única forma de sobreviver. Ele estendeu a mão e Helena sentiu um arrepio quando os dedos fortes dele tocaram seu rosto, um toque suave, mas que a fez sentir um choque elétrico. Seus olhos não se desviaram dos dela. Era um olhar que durava um segundo a mais, uma eternidade que parecia desvendar sua alma. Você me mostrou que há algo muito mais poderoso, continuou Július, a voz embargada. Você me desafiou, me questionou sem dizer uma palavra e quebrou todas as minhas defesas. Eu percebi naquele salão que a única coisa que nunca pude controlar e que agora eu não quero controlar é o meu coração. Ele pertence a você, Helena. Eu a amo. Helena sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. A confissão dele, tão vulnerável, tão sincera, desfez a última barreira em seu coração. Ela havia vivido com o medo de falar demais, de ser punida por sua verdade. Mas agora, diante de Július, daquele homem que havia se rendido à verdade e ao amor, ela sentia-se livre. Livre para ser quem era, livre para sentir, livre para falar. Eu também a amo, Duque. Ela respondeu, a voz embargada, mas firme, sem um pingo de medo. Seus dedos, antes tão acostumados a consertar engrenagens, agora se ergueram e tocaram o rosto dele, sentindo a pele macia, a barba por fazer. Eu sempre tive medo de falar, medo de perder tudo, mas você me deu a coragem de encontrar minha voz. Júlio sorriu, um sorriso pequeno e verdadeiro, que Helena nunca vira antes, e que a fez sentir o estômago flutuar. Ele puxou-a para mais perto, e seus braços fortes a envolveram em um abraço. Ela sentiu o calor de seu corpo, a força de seu peito contra o dela, e a respiração dele em seu cabelo. Era uma rendição mútua, um encontro de almas que haviam encontrado a liberdade no amor. Os conflitos internos, o medo dela de falar e a necessidade dele de controlar se dissolveram no calor daquele abraço. Ele havia encontrado a liberdade ao abrir mão do controle, e ela, a voz que sempre quis ter, sem mais receios. O destino de Lord Whittaker foi selado na mesma noite em que tentou derrubar o Duque. Sua reputação, antes uma fortaleza de charme e intriga, desmoronou sob o peso de suas próprias acusações vazias. Os sussurros que se seguiram à admissão de Július não eram mais de escândalo para o Duque, mas de desprezo para Whittaker, o homem que ousou manipular a verdade e usar uma mulher inocente. Ele foi visto como o verdadeiro vilão, e sua influência, antes tão temida, secou como um rio em tempo de estiagem. Para Július, a verdade, embora dolorosa, trouxe um tipo diferente de respeito. Houve, sim, murmúrios no parlamento e artigos nos jornais que questionavam sua conduta. Mas a coragem de admitir um erro por um bem maior, de proteger os mais fracos e de desmascarar a malícia de Whittaker, mudou a forma como as pessoas o viam. Ele não era mais apenas o Duque frio e inabalável, era um homem de princípios, alguém que havia aprendido a valorizar a honestidade acima do controle. Ele não voltou à sua antiga forma, aquela armadura de gelo que o protegia. Havia algo nele que se abrandara, uma aceitação de sua própria humanidade que o tornava mais forte, não mais fraco. O casamento de Július e Helena não foi uma união de conveniência, ditada por títulos ou riquezas.
Foi uma celebração do amor que floresceu na adversidade, do respeito que nasceu da verdade. Helena, a filha do relojoeiro, vestia branco, mas não era apenas o tecido que brilhava. Era a liberdade em seus olhos, a voz que ela havia encontrado. Július, o Duque de Ferro, olhava para ela não com controle, mas com uma devoção que derretia sua antiga frieza. Anos se passaram. A residência ducal de Ashbury ainda mantinha sua ordem, suas rotinas e horários, mas agora era preenchida com um calor e uma abertura que antes não existiam. Os corredores silenciosos agora ecoavam o som de risadas infantis, e a rigidez dos móveis era suavizada por toques pessoais, por almofadas bordadas e vasos de flores frescas. Helena, agora duquesa de Ashbury, andava pelos cômodos não como uma intrusa, mas como a dona, sua presença trazendo uma leveza nova ao palacete. Julius, ainda um homem influente no parlamento, governava com uma sabedoria e compaixão que o tempo e o amor haviam ensinado. Ele havia aprendido que abrir mão do controle não significava fraqueza, mas sim uma força maior, um caminho para a verdade. E em suas decisões, grandes e pequenas, ele consultava Helena. Ela, com sua inteligência afiada e sua voz agora livre do medo, tornara-se sua conselheira mais valiosa, usando sua perspicácia para o bem, defendendo os que não tinham voz, como ele havia feito anos antes. Certa tarde, ensolarada, o duque e a duquesa de Ashbury foram vistos nos jardins da propriedade. Helena estava sentada em um banco de pedra, à leitura de um livro, enquanto Julius observava seus dois filhos pequenos, um menino e uma menina, brincando na grama com um entusiasmo contagiante. Os olhos de Julius, antes tão frios, agora brilhavam com um afeto profundo e incondicional. Ele se aproximou de Helena, um sorriso suave nos lábios. Eles são a prova de que o verdadeiro poder está em amar, disse ele, a voz um murmúrio caloroso, enquanto pegava a mão dela e a beijava com ternura. E que o maior desafio de todos é se render ao próprio coração. Helena sorriu, o coração cheio de uma felicidade que parecia transbordar. Ela olhou para seus filhos, para o marido que havia encontrado a liberdade no amor, e sentiu a verdade em suas palavras. Juntos, eles haviam redefinido o que significava governar e amar. Em Ashbury, o questionamento era valorizado, a compaixão era lei, e a rendição ao coração era a maior das vitórias. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.